Hoje eu tô aqui para complementar um vídeo que eu gravei há bastante tempo, quando a Xiaomi anunciou que ia começar a disponibilizar para os seus smartphones a expansão virtual de memória RAM, que permite que você tenha mais memória RAM no seu smartphone. Então nesse vídeo eu vou te explicar como que isso funciona, vou mostrar várias marcas que possuem suporte a isso. Por exemplo, eu tenho aqui celular da Xiaomi, tem Realme também, tem aqui um Motorola pra gente comentar um pouquinho sobre essa função, mas é óbvio que não são todos os modelos que têm essa compatibilidade, que possuem suporte a esse recurso. E tem outras marcas que eu também vou mostrar para vocês, também vou comentar um pouco sobre isso, porque a ideia é que você aprenda a aumentar a memória RAM do seu smartphone, do seu celular com Android, mas é óbvio, a gente vai trocar ideia aí nos comentários, vamos bater papo para que você saiba se o seu celular é compatível com isso e como ativar essa função. E aí rapaziada, tudo certo com vocês? Comigo tá tudo legal. Pra você que não me conhece, eu sou o Rafinha, e se você tiver alguma dúvida sobre essa expansão virtual de memória RAM, se você quiser saber se o seu celular é compatível ou não, me segue no Insta que tá aparecendo aqui embaixo, porque eu posso trocar essa ideia com vocês. Eu recebo muita DM, então não é fácil de responder o pessoal de forma imediata, mas eu sempre tento tirar um tempinho, pelo menos uma vez na semana, pra responder todo mundo. Então se você me seguir, eu vou tentar te responder o mais rápido possível. Pra gente começar, é importante você entender que o seu celular possui pelo menos dois tipos de memória. Ele tem a memória RAM especificamente, que o aparelho usa em conjunto com o seu processador, justamente para processar tudo que é executado nele, os seus aplicativos, os jogos, quando você alterna de um app para outro, e muitos celulares às vezes travam um pouco nesse processo, muitas vezes pela memória RAM que está sendo utilizada por muitos aplicativos ou por algum jogo muito pesado. Além disso, a gente possui o armazenamento interno, que é um outro tipo de memória, não é tão rápido quanto a memória RAM, mas é onde ficam armazenadas suas fotos, vídeos, aplicativos, é onde fica tudo que compõe o seu celular. Durante muitos anos, esse armazenamento interno era bem lento, só que de um tempo pra cá, essa tecnologia evoluiu bastante. Hoje a gente tem um padrão chamado UFS 3.1, que já é bem rápido, não é o mais rápido que a gente tem, tá? Mas ele já é rápido o suficiente para permitir que o seu celular faça a expansão virtual de memória RAM, que é basicamente o seu celular pegar um espaço desse armazenamento e dedicar ele para a memória RAM, para ser utilizado junto com a memória RAM, deixando ela maior e permitindo que você execute mais aplicativos ao mesmo tempo, deixe o seu celular mais rápido, faça com que ele trave menos e principalmente vai deixar o seu aparelho muito mais fluido. Às vezes você abre muitas guias no Chrome ou alterna entre muitos apps e o celular trava simplesmente por falta de memória RAM. E com isso aqui, esse problema vai ser praticamente resolvido por completo. Como eu já falei, cada celular possui uma forma diferente de você ativar. Então eu vou começar te explicando como que funciona isso na Xiaomi, porque é muito fácil. Você vai basicamente acessar as configurações do seu smartphone. Lá embaixo você vai encontrar a aba Configurações Adicionais. Logo de cara você já pode ver ali a opção extensão de memória. Pode ser que o seu celular não mostre exatamente com essas palavras, então existem algumas palavras-chave que são importantes você utilizar para localizar essa função. Primeiro de tudo, lá em cima nas configurações você pode digitar simplesmente RAM, RAM. Quando você pesquisar, ele vai te mostrar várias configurações, dentre elas pode aparecer a expansão de memória RAM. Você também pode pesquisar simplesmente por expansão, ou ainda por palavras como virtual ou mesmo memória, que é o mais comum para você localizar essa função. Obviamente, pessoal, que nem todos os celulares da Xiaomi suportam isso. Eu diria que praticamente todos que foram lançados de 2020 para cá suportam. Só que aí vem o grande lance. Vamos aproveitar esse vídeo para trocar essa ideia? Você vai deixar aqui nos comentários qual é o modelo do seu celular, sendo Xiaomi ou sendo de outra marca, e vai comentar se ele possui essa configuração ou não. Se ele possuir a configuração, você vai explicar onde ela fica. Por exemplo, Rafinha, eu tenho um Redmi Note 8 Pro, eu acesso as configurações, vou na aba Configurações Adicionais e aparece lá, expansão de memória virtual. Só vai deixar esse comentário, a gente vai dar um coração aí nos comentários de todo mundo que colocar aí como que acessa no seu smartphone, porque assim a gente ajuda a todo mundo que está assistindo esse vídeo. Afinal de contas, eu tenho alguns celulares aqui, mas eu não tenho todos para mostrar em todos para vocês.
vocês. Uma vez que você acessa essa aba de extensão de memória, aqui no meu Xiaomi, que é o Poco X3 GT, eu consigo adicionar até 3 GB de memória RAM nesse smartphone. Em outros aparelhos isso pode variar para mais ou para menos. Agora falando dos celulares da Realme, pessoal, eu tenho aqui um Realme Q3S. Esse celular não possui o idioma português, mas eu consigo localizar facilmente essa configuração de expansão de memória RAM. No caso desse aparelho, eu digito simplesmente pela palavra RAM e já aparece para mim RAM Expansion. Então, quando eu tocar nessa opção, ele vai me mostrar essa expansão de memória RAM. Mas aqui você pode utilizar as mesmas palavras que eu citei anteriormente. RAM, memória, virtual, expansão, extensão. Você vai fuçando as configurações do seu aparelho até encontrar e consulta, obviamente, a aba de comentários ou deixa nos comentários o modelo do seu smartphone perguntando se ele tem suporte ou não. Agora olha que coisa curiosa, o Poco X3 GT que eu mostrei pra vocês tem 256 GB de memória interna e ele suporta até 3 GB de expansão virtual de memória RAM. No caso desse Realme aqui, que é o Q3S, é um celular mais novo, mesmo ele sendo inferior ao Poco X3 GT, mesmo ele tendo só 128 GB, só, né, 128 eu acho muito, mas mesmo ele tendo menos memória interna, ele consegue expandir a memória RAM virtual em até 5 GB. Cara, esse celular fica com até 11 GB de RAM, olha isso, é muito absurdo. Agora, se você tem um celular da Motorola, é um pouquinho diferente para você localizar essa configuração. Você vai nas configurações, lá embaixo tem a aba Sistema e tem uma abinha escrito Desempenho. Isso não tá em todos os Motorola, tá? No caso desse daqui, que é o Moto Edge S30 ou o Moto G200, a gente tem essa opção e quando você toca em Desempenho, tem ali a aba Otimização da RAM. Se eu ativar, eu consigo adicionar até 2 GB de expansão virtual. Então, depois de reiniciar o aparelho, ele vai ficar com essa expansão ativada e vai ter mais memória RAM. Por outro lado, um celular intermediário da Motorola que eu tenho aqui, que é o Moto G20, ele não tem essa configuração. Então por isso que eu disse para vocês que praticamente todas as marcas possuem suporte, mas nem todo smartphone vai ser compatível com essa função. Outra marca que também possui suporte a essa função é a Samsung. Eu não tenho nenhum Samsung aqui, mas nos aparelhos da marca a configuração é um pouco diferente. Ela meio que já é ativada de fábrica, você vai ali nas configurações. É preciso que o seu celular esteja atualizado com a Samsung One UI 4.0 ou mais recente. Na aba de assistência do aparelho e bateria, você consegue ver o total de memória RAM que o seu celular está utilizando. E aqui no Galaxy Fold do Ronde, por exemplo, vocês estão vendo ali 12 GB? Esse celular tem 8 de RAM e os 4 GB restantes são adicionados pela RAM Plus, que é o nome que a Samsung dá para essa expansão virtual. Também é importante responder duas dúvidas que a galera costuma ter sobre essa funcionalidade. A primeira é, Rafinha, se eu ativar essa expansão virtual, eu vou danificar alguma coisa no meu celular? Ele vai esquentar mais? Ele vai diminuir a vida útil da bateria? Alguma coisa assim? Não, pessoal, isso não é feito para afetar negativamente absolutamente nada do seu celular. Isso não vai afetar de forma negativa o desempenho do aparelho, isso só vai trazer benefícios para o seu smartphone. A outra dúvida é em relação à velocidade dessa expansão virtual. Muita gente pensa que quando você adiciona essa expansão virtual, o seu celular vai ganhar um desempenho absurdo, que vai ser como se você estivesse colocando mais memória RAM propriamente dita. E não, pessoal, essa memória não é tão rápida como a memória RAM, porque senão as empresas lançavam um monte de celular aí só com 2 GB de RAM e colocava 16 GB de memória virtual. Isso serve basicamente para aliviar um pouco o processamento do seu smartphone, o uso da sua memória RAM, justamente para que quando você execute um aplicativo mais pesado, um jogo mais pesado, e quando você tenha muita coisa sendo executada ao mesmo tempo no celular, o aparelho não fique ele travando por falta de memória RAM. Um celular com 4 de RAM hoje e um com 8 GB de RAM tem muita diferença quando você executa vários aplicativos ou um aplicativo, um jogo mais pesado. O seu celular não vai ficar ultra rápido da noite pro dia só de ativar essa função, mas com certeza ela vai trazer vários benefícios para o seu aparelho. E aí, o que você achou dessa dica? Deixa o seu like se você gostou do vídeo, que eu vou ficando por aqui, um abraço a todos vocês, valeu!